Prezados irmãos, é com muita alegria que nós daremos continuidade ao projeto Reflexões Diárias do Grupo Espírita Cristão Bezerra de Menezes, do bairro União. Falaremos sobre o sétimo princípio, ação e reação. Nós dividimos esse princípio em 3 apresentações a fim de facilitar o entendimento. Importante considerar que muitos de nós indaga por que o homem passa por sofrimentos. Ao vermos ao nosso redor tanta miséria, fome, guerras, destruições, doenças, nos ficamos alarmados e às vezes alguns até questionam a bondade e a justiça de Deus. Mas é importante lembrar que lá no Evangelho de João 16:33, Jesus nos fala: "Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo." Ele nos fala então que nós estamos num mundo de provas e expiações e que neste mundo de provas e expiações nós teremos dificuldades e aflições. Mas, a partir do momento então que nós aceitarmos a sua palavra, estivermos nele, nós teremos a paz. Essa que é a realidade então, primeira questão que nós temos que entender. Que o sofrimento e as dificuldades decorrem de nós habitarmos ainda no mundo de provas e expiações. Na questão 984 do Livro dos Espíritos, a pergunta que é feita à espiritualidade é a seguinte: as vicissitudes da vida são sempre a punição das faltas atuais? Ou seja, as dificuldades por que passamos decorrem de punição apenas das faltas da vida presente? A espiritualidade esclarece que não. Esclarece que são provas impostas por Deus ou que vós mesmos escolhestes como espíritos antes de encarnardes, para expiação das faltas cometidas em outra existência, porque jamais fica impune a infração das leis de Deus e, sobretudo, da lei de justiça. Se não for punida nessa existência, ser-lo-á necessariamente em outra. Eis porque um que vos parece justo muitas vezes sofre, é a punição do seu passado. Então, na realidade, muitos dos sofrimentos que nós temos decorrem sim da imprudência da vida anterior, das nossas negligências. Mas a espiritualidade nos mostra que nos planos espiritual, quando nós nos arrependemos das nossas faltas, nós participamos do nosso planejamento espiritual. E aí escolhemos, então, a expiação para as faltas cometidas em outras existências. De tal sorte que, ao encarnarmos, nós iremos cumprir esse planejamento reencarnatório nessas etapas então que são necessárias para a nossa edificação e para que nós possamos então nos equilibrar espiritualmente perante a lei divina. Pois bem, em Mateus 18:6-9, existe também uma passagem interessante em que o Cristo nos fala o seguinte: "Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e a se afogar nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a tua mão ou teu pé o fizerem tropeçar, corte-os e jogue-os fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as 2 mãos ou os 2 pés ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho o fizer tropeçar, arranque-o e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os 2 olhos, ser lançado no fogo eterno." Então Cristo nos mostra que toda vez que nós usamos mal a nossa inteligência, o nosso conhecimento, contra as demais pessoas, contra aqueles que nos estão subordinados, contra os nossos companheiros de jornada, nós iremos então pagar, vamos dizer assim, por este mal feito. Sempre que fizermos alguém tropeçar, sempre que formos motivo de escândalo, ele nos fala, a coisa é tão grave que nós teríamos que pagar. E aí ele fala das mutilações que muitas das vezes vão acontecer em outras vidas, a ausência de um pé, de uma mão ou de um olho, justamente porque aquela pessoa fez mal feito em uma vida, usou mal esse membro
ou esse sentido que lhe foi dado, a inteligência, de tal forma que ela então entrará em outra vida mutilada. Pois bem, em Mateus 26, 52, existe aquela passagem que ocorre quando Pedro então arranca sua espada para defender Jesus por ocasião da sua prisão no Monte das Oliveiras. E naquela ocasião o evangelista nos fala que ele então corta a orelha de um dos soldados. E Jesus então lhe fala: guarde a espada, pois todos os que empunham a espada pela espada morrerão. Então todos os que usam, o ferro de ferro morrerá. É a lei da ação e reação que estava sendo mostrada naquele momento através da exemplificação de Pedro. Também em João 5,33, nós vamos ver aquela passagem, que Jesus então, que o evangelista narra da seguinte maneira: quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, disse-lhe Jesus: você quer ser curado? Então Jesus lhe disse: levante-se, pegue a sua maca e ande. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não lhe aconteça. O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. Então é a história do paralítico, que Jesus então vê que ali ele já tinha espiado as suas faltas, e tendo espiado as suas faltas sem murmuração, sem resmungar, sem murmurar, chegou o momento então de libertá-lo. E Jesus então determina que ele levante e perdoa os seus pecados. Mas observemos que Jesus fala: não volte a pecar. Isso por quê? A razão porque ele estava naquela situação de paralisia era em decorrência dos seus maus feitos, dos seus pecados, dos seus erros. Também temos a cura do cego de nascença, que nós já tivemos a oportunidade de citar na abertura deste trabalho, mas que ela também deixa bem claro duas situações: a imortalidade da alma e também a reencarnação e a lei de ação e reação. Porque quando Jesus, então, os discípulos lhe perguntam a Jesus: quem pecou, este homem ou seus pais, sendo ele cego de nascença, jamais que aquele homem poderia ter pecado e ser causa da sua cegueira, se aquela fosse a sua primeira vida, se ele tivesse sido um espírito criado naquele momento. Mas então demonstra que os judeus tinham uma noção clara da questão, então, da reencarnação. E mais do que isso, tinham também noção da ideia de ação e reação. E Jesus não nega. Jesus, então, como mestre que era, ele apenas fala: nem seus pais, nem ele pecaram, mas isso aconteceu para que aconteça a obra de Deus. Então ele não nega os seus discípulos. Ele apenas, então, acrescenta uma terceira possibilidade naquele fato, deixando bem claro que a ação e reação e a reencarnação eram possíveis. Na questão 998 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga a espiritualidade. A expiação se cumpre no estado corporal ou no estado espiritual? A resposta: a expiação se cumpre durante a existência corporal mediante as provas a que o espírito se acha submetido, e na vida espiritual pelos sofrimentos morais inerentes ao estado de inferioridade do espírito. Então, tanto na vida corporal, o espírito, nós, enquanto espíritos, vamos expiar as nossas faltas de vidas anteriores ou da vida presente, quanto no plano espiritual, através dos nossos sofrimentos morais. E na questão 999, Kardec pergunta: basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? Ou seja, existem religiões que falam: uma vez que você se arrependeu, que você passou pelas águas, você está salvo, você é um santo. Será essa a verdade? A espiritualidade nos mostra que não. O arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. Então nós vamos ver que é necessário o arrependimento, mas é necessário também que o espírito expie as suas faltas, que ele possa então fazer com que aquilo que ele fez
seja então expiado, seja corrigido, para que ele possa então voltar, né, a fazer parte que possa então poder voltar, né, a poder evoluir de acordo com a sua programação espiritual. E na questão 970, a pergunta: em que consistem os sofrimentos dos espíritos inferiores? Os espíritos nos esclarecem que são tão variados os sofrimentos, como as causas que os determinam, e proporcionadas ao grau de inferioridade como aos gozos o são de superioridade. Podem resumir-se assim: invejarem os que lhes falta para ser felizes e não obterem, verem felicidade e não poderem alcançar, sentirem pesar, ciúme, raiva, desespero, motivados pelo que os impede de ser felizes, remorsos, ansiedade moral indefinível. Desejam todos os gozos e não os podem satisfazer. Eis e os que os tortura. Então, é o que a espiritualidade denomina de tortura moral. Que ele então não sente a paz, não sente a felicidade. Quais os sofrimentos maiores a que os espíritos maus se veem sujeitos? Kardec pergunta na questão 973. Não há descrição possível das torturas morais que constituem a punição de certos crimes. Mesmo o que as sofre teria dificuldade em vos dar delas uma ideia. Indubitavelmente, porém, a mais horrível consiste em pensarem que estão condenados à remissão, sem remissão, ou seja, o espírito, ele acha que não tem perdão, que aquilo nunca acaba. Daí aquela ideia, então, do inferno eterno, mas que não existe, mas que para o espírito o sofrimento é tão grande, tão doloroso, que parece não ter fim. Aí ele então entra em desespero. Nós vemos essa questão muito clara quando a gente vê, por exemplo, o livro Memória de um Suicida, em que a gente vê vários espíritos em sofrimento e que entram em desespero como se aquilo ali não tivesse um término tão grande, né? É o sofrimento moral por que passam. E disso então vem a doutrina do fogo eterno, que é uma imagem, né, semelhante a tantas outras tomadas da realidade, ou seja, não existe o fogo eterno conforme é pregado pela doutrina da Igreja. É uma imagem. E Kardec pergunta: mas o temor desse fogo não produzirá bom resultado? Ou seja, não seria bom o homem temer o inferno para evitar, para prevenir o mal? A espiritualidade esclarece: vede, se serve de freio. Mesmo entre os que o ensinam, se ensinardes coisas que mais tarde a razão venha a repelir, causareis uma impressão que não será duradoura nem salutar. Então não surte efeito e não surte freio, como todos nós sabemos, né? Basta a gente ver o mundo atual e várias pessoas então que descreem nessa questão e às vezes cometem atos desatinos, né? Justamente pela falta de crença e de amor. Pois bem, a questão então 1000 do Livro dos Espíritos traz a seguinte mensagem: desde esta vida podemos resgatar as nossas faltas reparando-as. Então, desde que nós mudamos o comportamento, desde que nós então nos arrependemos e nos propomos a reparar os maus, nós então podemos reparar as nossas faltas, desde já diminuindo o nosso sofrimento. Nós então encerraremos esse estudo e faremos uma segunda parte, né, esclarecendo sobre a questão da ação e reação. Que Deus nos abençoe.